Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é domingo, dia 20 de julho de 2025. Vamos ler a palavra de Deus, dar continuidade à nossa leitura. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas capítulo 21. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Isso aqui é interessante, é uma questão interessante, porque o escritor do livro dos Reis, que provavelmente foi um sacerdote, disse: Deus se levantou contra Israel e levou Davi a fazer o censo. Aí o cronista, que é um funcionário real, diz: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Foi Deus ou foi o diabo? Foram ambos, porque o diabo só pode fazer o que Deus autoriza. Então um fala de uma perspectiva e outro fala de outra. Um escreve de uma perspectiva e outro escreve de outra. Deus é o responsável final por tudo o que acontece no universo. Nada foge ao seu controle, como constatou Jó, que disse: Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Ou como escreveu Moisés em Deuteronômio 32, 39, que Deus é quem faz a paz, cria o mal. Aliás, não, ele diz, peraí, eu vou ler esse texto, porque são dois textos muito parecidos e eu estou confundindo um com o outro aqui. Deuteronômio 32, 39, Moisés escreve assim: Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus é quem dá a resposta final a tudo, tudo. Então dizer num lugar que foi o Deus que fez, no outro dizer que foi o diabo, mas foi com a permissão de Deus. Então foi Deus no final das contas para cumprir os seus propósitos. Versículo 2: Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Porque meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Joabe não viu com bons olhos essa ordem do rei. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Interessante aqui que Joabe tem mais percepção espiritual aqui do que o próprio rei Davi nessa questão. Versículo 7: Tudo isso desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Aí a gente pergunta assim, primeiro, por que isso desagradou a Deus? Provavelmente Davi mandou contar ao povo para meio que com um sentimento de confiança no tamanho do seu exército naquele momento e não em Deus exatamente, como deveria ser. Esse é o problema. Eu podia estufar o peito e se gabar do grande número de soldados do seu exército. E aí uma outra pergunta que surge aqui é: por que Deus castiga a própria nação e não somente Davi? E no Velho Testamento isso é muito enfatizado. E a gente às vezes tem perdido isso de vista, que as nossas ações
elas envolvem as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas positivas ou negativas. A gente tem que pensar nisso quando a gente vai tomar decisões e fazer escolhas. Nós não somos seres individuais, não devemos ser. Esse mundo governado pelo pecado tem levado as pessoas a se isolar umas das outras, mas nós somos seres para viver em comunidade. Tudo o que nós fazemos ou decidimos, de bom ou de ruim, tem repercussão naqueles que estão ao nosso redor. E quanto maior for a nossa influência, maior o efeito. Por exemplo, Jesus disse que feririam o pastor e as ovelhas sairiam dispersas. Tiago diz que Jesus disse que a quem muito dá, muito também se lhe requer. E Tiago diz que os mestres sofrerão mais duro castigo, né? Serão cobrados mais severamente. Então, por exemplo, o pai de família, suas decisões têm efeito sobre a sua família. O membro de uma família tem efeito sobre a sua família. Um rei tem efeito sobre a nação. Então, o castigo das decisões do rei atingem a nação. E aí eu posso dizer que o que nós estamos sofrendo hoje no Brasil e prestes a sofrer é consequência de governantes ímpios que nós temos, que não temem a Deus, que não buscam fazer a sua vontade, que não estão pensando no bem-estar do próximo. E aí toda a nação vai sofrer, não tem jeito. Certo? Versículo 8. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Davi reconheceu o seu pecado depois que tinha feito. Desculpem. Apesar do protesto do Joabe anteriormente, mas só depois que fez, Davi reconheceu o seu pecado. E Davi tem essa virtude, ele é o homem segundo o coração de Deus, não porque ele não peque, mas porque quando ele peca, ele reconhece o seu pecado e se arrepende. Isso é a diferença de uma pessoa nascida de novo e uma que não é nascida de novo. É uma maneira de conhecer uma pessoa verdadeiramente nascida de novo. A pessoa nascida de novo, ela peca tanto quanto uma pessoa não nascida de novo. O detalhe é que a pessoa que nasceu de novo, ela peca, mas ela sofre na carne. A Bíblia diz isso. O pecado na carne. O salmista expressa isso muito bem, Davi expressa isso muito bem no Salmo de número 32, sugiro que você leia. Qual é a situação de uma pessoa, de um cristão nascido de novo, movido pelo Espírito Santo, quando ele peca? Davi, lá no Salmo 32, ele diz assim: enquanto eu guardei silêncio, ele adoeceu, perdeu o humor, ficou se sentindo num deserto sem água. Sofreu na própria carne a consequência do pecado. Então Davi reconheceu o seu pecado, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque fiz uma grande loucura. Davi confessando o seu pecado. Então o Senhor falou a Gate, o vidente de Davi, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Pecou, se arrependeu, saiba que virão consequências. Mesmo pecando e se arrependendo e se consertando, podem vir consequências do seu pecado e vai ter que lidar com elas. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. 3 opções aí para Davi escolher uma. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. O Gade falando com Davi, né? Gade. Então Davi disse a Gade: Gade, estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Davi era um homem segundo o coração deles. Ele diz: eu prefiro ser castigado por Deus, porque Deus é misericordioso, do que ser castigado por homens, porque homens ímpios não são misericordiosos. Davi é um homem muito especial. Ele tem uma sensibilidade para as coisas espirituais. E é assim que o cristão deve ser. Esse entendimento. Deus é misericordioso. Graças à misericórdia do Senhor é que não somos consumidos, assim diz as Escrituras, né? Continuando. Versículo 14.
Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. Veio uma peste aí que foi mandada por um anjo destruidor. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Vestidos com pano de saco era um tipo de veste rústica e desconfortável que as pessoas usavam em sinal de humilhação diante de Deus. E aí diz: Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? E eu é que pequei e fiz esse mal, mas essas ovelhas o que fizeram? Davi toma a culpa para si, ele assume a responsabilidade. Assim é um homem de verdade, uma pessoa madura. Fica inventando desculpa não, ela toma para si a sua responsabilidade. Ah, Senhor meu Deus, que a sua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra teu povo para castigá-lo. Isso mostra o amor de Davi pelo seu povo. Eu tenho pregado nas igrejas por onde tenho passado e tenho dito: precisamos de pastores que amem as suas ovelhas, de verdade, que estejam dispostos a se sacrificar por elas. Isso é bíblico. Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Um pastor de verdade é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu vou até um parênteses aqui para dizer uma coisa. Eu estou no pastoreio há 37 anos à frente de igrejas. Nesses 37 anos, a Igreja Batista Redenção, que eu pastorei atualmente, já é a 9ª igreja que eu pastorei. E também a igreja que eu pastorei há mais tempo, já completei 7 anos pastoreando esta igreja. E quando eu assumi a Igreja Redenção, eu disse, a igreja que eu for assumir, durante vários anos eu orei, durante aproximadamente 4 anos, quase 4 anos, eu orei pedindo a Deus: Senhor, a igreja que eu for, eu vou ficar para o resto da vida, dedicar toda a minha vida para aquela igreja. E Deus me deu a oportunidade de pastorear a Igreja Redenção. Já estou lá há 7 anos e eu tenho feito um compromisso com aquela igreja. Não quero ficar ali por mera acomodação, mas quero dar o melhor de mim por aquela igreja. Eu gosto muito de uma palavra que eu li nesta Bíblia, chamou minha atenção, que é dito nesta Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Discipulado, em que baseada em João 17, 19, onde Jesus diz assim: a favor deles eu me santifico, a fim de que eles sejam santificados pela palavra. E aí o autor dessa Bíblia aqui chama atenção para isso, que nós precisamos de cristãos que se santifiquem, se ofereçam a Deus uns pelos outros. 1 João 3,16, eu sempre digo, se você sabe João 3,16 de cor, você tem a obrigação de conhecer 1 João 3,16 de cor. Porque João 3,16 é um lado, vamos dizer assim, um lado bom, fácil da moeda, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o lado bom, que é o lado de Deus. 1 João 3,16 é o nosso lado, é o outro lado da moeda. Por isso que eu estou dizendo, todos nós que conhecemos João 3,16 temos a obrigação de conhecer 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós precisamos de cristãos que deem as suas vidas uns pelos outros, tanto quanto pastores que deem as suas vidas pelos seus rebanhos. A vida cristã se trata de sacrifício. Eu tenho uma mensagem sobre isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que se ofereçam a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos de gente que se sacrifique, cristãos que se sacrifiquem uns pelos outros.
Isso é ensino bíblico. Fechado esse parêntese que eu abri aqui, né? Então o texto diz, final do versículo 17. Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra teu povo para castigá-lo. Já lemos. Verso 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei meu senhor o tome para si. Desculpem. E faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto e o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. O Ornã, quando o rei se apresenta dizendo que precisava daquele local, aquela eira, que era o lugar de debulhar o trigo, para oferecer um holocausto que Deus havia ordenado, o Ornã disse: tranquilo, rei, está tudo aqui na mão do Senhor, os bois, a lenha, o trigo, está tudo aqui, estou lhe dando, rei. Mas Davi é um homem diferenciado. Olha o verso 24. Porém o rei disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Agora eles estão falando de sacrifício. Um verdadeiro cristão movido pelo Espírito Santo, ele não quer dar qualquer coisa para Deus, ele quer dar o melhor. E Davi está dizendo: eu não vou dar para o meu Deus, oferecer para o meu Deus algo que não me custe nada. Deus avalia o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa verdadeira devoção pela dedicação com que nós fazemos as coisas de Deus. Versículo 25. Davi pagou a Onã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Deus fez cair fogo do céu sobre o altar lá que Davi estava oferecendo o holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Significava parou, acabou a praga que estava matando o povo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na eira de Ornã o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Só a arca tinha sido trazida para Jerusalém. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. E assim nós terminamos a leitura de 1 Crônicas, capítulo 21. Que nós nunca ofereçamos ao Senhor algo que não nos custe nada e que entendamos que vida cristã começa com o sacrifício de Jesus e Ele espera o nosso sacrifício todo dia. Todo dia. Como assim, pastor? Todo dia? Pois é. Jesus diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, que muitos entendem equivocadamente, não é um fardo que se carrega na vida. Tomar a cruz é para crucificar-se a si mesmo, como o apóstolo Paulo disse: eis que eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele também disse aos Gálatas que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E também ele diz também aos Gálatas que
A única coisa em que ele se gloria é na cruz de Cristo, através da qual ele está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Então, nunca no Novo Testamento, lugar nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, cruz se refere a fardos da vida. Fardo é outra coisa. Problemas da vida são outras coisas. Muitíssima gente não compreendeu isso. Eu estou explicando e toda vez que eu falar desse assunto eu vou explicar de novo. Cruz na Bíblia para crucificar nossa inclinação carnal pecaminosa. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Amanhã, 5h30 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, continuando a leitura de 1 Crônicas. Aguardo todos vocês aqui. Grande abraço.